Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Paulo Vanet e eu vou dar continuidade a este curso de História da Filosofia 2. No vídeo anterior eu falei sobre aspectos históricos da passagem da Antiguidade para a Idade Média. Hoje eu falarei sobre um movimento conhecido como patrística. A patrística é assim denominada porque o período que abrange o final da Antiguidade e o início da Idade Média começa a apresentar uma síntese entre pensamento religioso e filosófico, que terminará com a subordinação da filosofia à teologia. Na expressão consagrada, filosofia ânquila teologia, isto é, a filosofia seva da teologia. A professora Marilena Chauí, em Introdução à História da Filosofia, volume 3, divide a patrística nos seguintes períodos. Primeiro, período dos padres apostólicos, século I depois de Cristo. Segundo, período dos padres apologetas, séculos II e III. Terceiro, período dos padres catequistas, séculos III e IV. E quarto, período dos padres teólogos, séculos IV a VII. Aqui seguiremos a classificação mais simples de Dario Antiseri e Giovanni Reale, entre padres apostólicos, século I depois de Cristo, padres apologistas, século II, e patrística propriamente dita, séculos III a VI depois de Cristo. Por último, discorrerei mais extensamente sobre Santo Agostinho. Então, o primeiro grupo é o dos padres apostólicos. Dos padres apostólicos, os textos que têm mais relevância, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista da sistematização filosófica do pensamento cristão, são os seguintes: as cartas de Paulo e o prólogo do Evangelho de João. Além disso, é importante citar o pensamento de Filo de Alexandria, que apesar de judeu é considerado um precursor da patrística. Em relação a São Paulo, as cartas mais consideradas do ponto de vista da influência que tiveram sobre a formação do pensamento cristão e do cristianismo enquanto religião monoteísta distinta do judaísmo são a Epístola aos Romanos e a primeira Epístola aos Coríntios. Cartas de extremo rigor moralizante, de modo geral, condenam a carne e valorizam o espírito. Exemplo disso é a célebre passagem da Epístola aos Romanos que Santo Agostinho tomou como sinal divino ao cair aberta diante de si. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, 13. Este momento, como veremos depois, assinala o episódio da conversão de Agostinho. O papel de Paulo na formação da religião cristã merece e mereceu muita atenção dos estudiosos. Pode-se mencionar, entre outros, a genealogia moral de Friedrich Nietzsche e, mais recentemente, Giorgio Agamben, que no livro O Tempo que Resta, ele faz um comentário à carta aos Romanos. Outro texto fundamental na formação da religião cristã e base da filosofia patrística é o prólogo do Evangelho segundo São João. Dos evangelhos sinópticos, isto é, aceitos como canônicos pelos sínodos, é sem dúvida o mais filosófico. Seu início é importante, ou melhor dizendo, impactante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Há a identificação de Deus com a própria palavra, verbo ou razão. O motivo dessa pluralidade de acepções é a palavra grega empregada pelo evangelista, logos. Esta, como se sabe, pode ser traduzida de diversas maneiras, as principais sendo essas três palavras, palavra, verbo e razão.
é palavra central na filosofia grega. Aristóteles a toma para uma das definições do ser humano, é o zoon logon, isto é, o animal racional, o animal de fala, conforme se traduz. A frase inicial do Evangelho segundo São João, no princípio era o verbo, pode ser tomada também como expressão do patos de uma época em que o pensamento é mais importante do que a ação, uma época em que predomina a vida contemplativa sobre a vida ativa, reflexão que retomará Hannah Arendt em A Condição Humana. É nesse sentido, muito provavelmente, que Fausto, de Goethe, o personagem título, proporá uma mudança para o princípio era a ação. Isto, segundo Marshall Berman, seria o indicador de uma mudança de época, trata-se propriamente do início da modernidade. Marshall Berman, tudo que é sólido desmancha no ar. Entre os precursores dos chamados padres da Igreja, e que deram nome ao movimento, encontra-se o judeu Philon, ou Filo de Alexandria, nascido em Alexandria por volta de 10-15 a.C. Contemporâneo de Cristo e dos apóstolos, inaugura, no que diz respeito à interpretação dos textos sagrados, o método alegórico. Nas palavras de Dario Antiseri e Giovanni Reale, o mérito histórico de Philon é ter tentado, pela primeira vez na história, a fusão entre filosofia grega e teologia mosaica, tendo criado assim uma filosofia mosaica. O método com que Philon realizou a mediação foi o método da alegoria. Ele sustentou que a Bíblia tem significado literal, porém não é o mais importante, e tem também o significado oculto, segundo o qual as personagens e os eventos bíblicos são símbolos de conceitos e de verdades morais, espirituais e metafísicas. Marianne Chauí, por outro lado, enfatiza que o método alegórico já era empregado pelos filósofos estoicos e neopitagóricos, embora não fosse aplicado às escrituras. Em suas palavras, o método alegórico já havia sido utilizado pelos filósofos estoicos e neopitagóricos da escola de Alexandria para encontrar, cifradas nos mitos, o sentido espiritual das forças cósmicas e divinas, introduzindo assim a ideia de iniciação à sabedoria como visão espiritual do significado oculto dos mitos, visão esta reservada aos iniciados ou sábios. A interpretação alegórica da Bíblia será depois retomada por Santo Ambrósio, o qual, por sua vez, influenciará Santo Agostinho, e foi importante também no processo de conversão de Agostinho. A filosofia de Philon de Alexandria é bastante interessante e mereceria um estudo por si só, o que não faremos aqui. Temos em seguida os padres apologistas ou apologetas. Aqui vamos nos limitar a citar alguns nomes dos padres apologistas gregos. Nesse sentido, deve-se mencionar os nomes de Marciano Aristides, que floresceu por volta do século II d.C., Justino Mártir, o qual ilustra o processo de conversão, de compatibilidade até certo ponto entre a filosofia pagã e a nascente religião cristã, Taciano, discípulo de Justino e por ele convertido, Atenágoras de Atenas e Teófilo de Antioquia. Como representantes da escola catequética, Antiseri e Reale mencionam Clemente e Orígenes de Alexandria. Quanto a Clemente de Alexandria, convém citar Étienne Gilson, em A Filosofia na Idade Média. Nascido em torno de 150, morto por volta de 215, Clemente parece ter se convertido bem cedo ao cristianismo e ter em seguida viajado com a intenção de se instruir com diversos mestres. Somente Panteno lhe deu plena satisfação, a tal ponto que fixou-se perto deste, ensinou em seguida na escola ilustrada por seu mestre e tornou-se membro do corpo presbiterial de Alexandria. Parece
Só havia deixado essa cidade, o Egito, para se refugiar em Cesareia, na Capadócia, quando da perseguição de 202. Suas obras mais importantes são o Discurso de Exortação aos Gregos, Protéticos, escrito cerca de 195, o Pedagogo e os Estrômates, que contém tapetes miscelâneos. O Logos, como ocorrerá no Evangelho segundo São João, que já vimos, ocupa lugar central na reflexão de Clemente. Este teria três sentidos: o de princípio criador do mundo, princípio de toda forma de sapiência e princípio de salvação. Assim, o Logos é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquilo do qual tudo procede e ao qual tudo retorna. O Logos é mestre e salvador. A segunda figura mais importante deste movimento, e uma das mais importantes na história da formação e consolidação do pensamento cristão, é Orígenes. Nas palavras de Antissérie Reale, de robustez totalmente diferente, é o pensamento de Orígenes. Ele representa a primeira grandiosa tentativa de síntese entre filosofia e fé cristã, na qual as doutrinas dos gregos, especialmente dos platônicos, mas também de outros filósofos, como os estoicos, eram utilizadas como instrumentos conceituais aptos para expressar e interpretar racionalmente as verdades reveladas na Bíblia. Fim de citação. A sua biografia é assim resumida pelos dois historiadores. Orígenes nasceu em Alexandria por volta do ano 185. Seu pai, Leônidas, morreu mártir, testemunhando a fé em Cristo. O patrimônio da família foi sequestrado e Orígenes ganhou a vida ensinando. Ainda jovem, a partir de 203, foi chefe da escola catequética, tornando-se verdadeiro modelo de doutrina e de virtude. Em 231, obrigado a abandonar Alexandria porque o bispo Demétrio se lhe opunha, Orígenes continuou sua atividade em Cesareia, na Palestina, com sucesso. A perseguição aos cristãos, ordenada por Décio, o surpreendeu, tendo sido aprisionado e torturado. Morreu em consequência das torturas no ano 253. Das obras que chegaram até nós e que interessam a filosofia, constam os princípios, Contra Celso e comentário ao Evangelho de João. Orígenes coloca no centro Deus e a Trindade. Orígenes estabelece uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Pai e o Filho são da mesma natureza, são homoiúsos na expressão grega. Outro aspecto interessante do pensamento de Orígenes é sua natureza, por assim dizer, cíclica, como fica expresso em sua doutrina da apocástase, ou reconstituição dos seres no estado originário. Para ele, o fim é sempre semelhante ao início. Dando um passo além em relação ao modo de leitura da Bíblia, Orígenes diz que as Escrituras podem ser lidas de maneira literal, moral e espiritual. Segundo os autores, Orígenes teria sido a mente mais filosófica da Igreja Antiga. Vamos passar, por fim, ao auge da patrística, na Era de Ouro da patrística. No século IV, o cristianismo é aceito e, de certa maneira, torna-se a religião do Império Romano, a partir do Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino em 313. Antissérie Reale menciona os seguintes nomes: Eusébio de Cesareia, Ário, Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Nemésio de Emesa e Sinésio de Cirene. Destes, aqueles que mais se destacam são chamados padres da Capadócia, os irmãos Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, bem como Gregório de Nazianzo. Mas outro autor importante na formação do pensamento cristão é Tertuliano, viveu entre os séculos II e III depois de Cristo. Tertuliano
É desses autores que vem incompatibilidade entre a filosofia pagã e o cristianismo, enquanto religião da palavra revelada. Enfatiza o papel da fé acima da razão. Embora não se possa atribuir literalmente a expressão a ele, é compatível com o que defendeu a frase credo quia absurdum. Creio ainda que seja absurdo, ou creio porque é absurdo. Defende, por assim dizer, ideias paradoxais, tal como exemplificado pela seguinte passagem. O Filho de Deus crucificado, não me envergonho dele, justamente porque é vergonhoso. O Filho de Deus morreu, isso é crível porque é uma estupidez. E foi sepultado e ressuscitou, isso é certo porque é impossível. Como resume os autores, a Tertuliano pertence o mérito de ter criado a primeira linguagem da teologia latino-cristã e de ter denunciado muitos erros da heresia gnóstica. Para encerrar esta breve apresentação da patrística, discorrerei sobre o mais influente padre da Igreja no início do período medieval, Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu entre 354 e 430 d.C. Primeiro falarei sobre sua vida e obra, em seguida sobre aspectos de sua doutrina. Santo Agostinho foi o grande sistematizador da filosofia cristã dos primeiros séculos do cristianismo. Nasceu no momento de dissolução do Império Romano do Ocidente, que se concretizou com a invasão de Roma por Alarico, em 410 d.C. O período pode ser caracterizado como o fim da Antiguidade e início da Idade Média. Tendo vivido um momento de transição, portanto, Santo Agostinho foi capaz de efetuar uma síntese entre a filosofia pagã, basicamente dos gregos, sobretudo Platão, por intermédio dos neoplatônicos, entre os quais Plotino, e a emergente filosofia cristã, via Orígenes, os evangelhos sinópticos, principalmente João, São Paulo, passando pelos oradores romanos Sêneca e Cícero. De sólida formação clássica, mas com deficiência, segundo ele próprio admitia, de conhecimento da língua grega, quando finalmente se converte por volta dos 32 anos, vai utilizar essa bagagem intelectual para sistematizar o pensamento cristão. Professor, deixa o magistério para se dedicar à meditação e à elaboração da filosofia cristã, assumindo posteriormente, a contragosto, cargos na estrutura eclesiástica, entre os quais o de bispo de Hipona, na África. Lecionou em Cartago, de onde saiu devido aos alunos turbulentos, depois em Roma e em Milão. Narra estes e outros assuntos em As Confissões, escrito por volta de 397. Após a invasão de Roma pelos bárbaros, em 410, escreve a obra Cidade de Deus, onde contrapõe a este mundo materialista e pagão o mundo espiritual e refúgio seguro do reino de Deus. Seu primeiro contato com a filosofia ocorre através da leitura de uma obra de Cícero, hoje perdida, intitulada Hortênsios, que consiste em um elogio da filosofia. Teve nessa época preocupações mais mundanas, como a obrigação de ganhar o próprio sustento devido ao falecimento do pai. Torna-se professor. Teve também uma ligação da qual resultou um filho, Adeodato, falecido ainda na adolescência, em personagem do diálogo de Magisto, do mestre. Inicia sua carreira de professor em Tagaste, na África, onde funda uma escola, transferindo-se depois para Cartago. Lá, desencanta-se com os alunos e ruma para a Itália, onde irá lecionar sucessivamente em Roma e Milão. Em Cartago, diz ele, a maior parte dos alunos fazia os cursos apenas para cumprir obrigações familiares e sociais e, consequentemente, não se interessava muito pelas aulas. Cansado de ser irritado por uma juventude turbulenta, depois de quase 10 anos, Agostinho resolveu mudar para Roma. O próprio Agostinho descreve do seguinte modo as razões que o impeliram a Roma. O motivo principal e quase único assentava em ouvir dizer que os rapazes aí
estudavam mais sossegadamente. Em Cartago, a liberdade dos estudantes é vergonhosa e destemperada. Precipitam-se cinicamente para as escolas adentro e, com atitude quase furiosa, perturba a ordem que o professor estabeleceu como necessária ao adiantamento dos alunos. Com uma insolência incrível, cometem 1000 impropérios que deviam ser punidos se o costume os não patrocinasse. Essa motivação inicial acaba tendo um efeito benfazejo sobre a carreira do jovem professor. Em Cartago, tomará contato com a doutrina dos maniqueus, que dividem o mundo em princípios contrários, governados pelo bem e pelo mal. Tendo, porém, se desiludido com esse pensamento já em Cartago, vai encontrar na Itália elementos para refutar os maniqueus, com o apoio do pensamento cristão. Particularmente decisiva será a influência de Santo Ambrósio, a cuja direção estará submetido ao ser nomeado professor de retórica em Milão. Por volta dos 32 anos, como já foi afirmado, ainda pecador e errante, tem uma revelação, uma voz tendo-lhe apontado uma passagem de São Paulo. Não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e emulações, mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne com demasiados desejos. Romanos 13, como já foi dito. Depois disso, afasta-se do magistério, passando a refletir e a sistematizar o pensamento cristão. Então agora, para terminar, aspectos da doutrina de Santo Agostinho. Segundo Etienne Gilson, é um fato capital para a compreensão do agostinismo que a sabedoria, objeto da filosofia, sempre se confundiu para ele com a beatitude, isto é, a felicidade. O que ele busca é um bem tal que, se sua posse satisfaça todo desejo e confira, por conseguinte, a paz. Isso o Gilson diz na introdução ao estudo de Santo Agostinho. Neste ponto, portanto, e talvez somente neste ponto, Agostinho se aproxima de Aristóteles, para quem o supremo bem se identifica com a felicidade, que é o objetivo de todo homem. Nesse sentido, a filosofia de Santo Agostinho também é eudemonista, ou seja, põe a felicidade como fim. Segundo Gilson, ainda, o que interessa a Agostinho principalmente é o problema de seu destino, procurar conhecer-se para saber o que é preciso fazer para ser melhor e, se possível, para estar bem, eis para ele toda a questão. Vemos também que Agostinho se inspira em Sócrates, é necessário, em primeiro lugar, conhecer-se a si mesmo. Agostinho considera com os estoicos que a filosofia deve ser voltada para a prática. Pode haver, e há em Santo Agostinho, uma grande abundância de especulação, mas ela visa sempre a fins práticos e seu ponto de aplicação imediata é o homem, diz Gilson. Outro aspecto a ser destacado em Agostinho é a sua preocupação com a busca da realização concreta da felicidade. Pode-se ver nisso também uma preocupação social, mas seria um anacronismo atribuir tal implicação a Santo Agostinho. Este visava sobretudo ao indivíduo. Gilson resume do seguinte modo o seu raciocínio: todo homem que não é feliz é miserável. Por conseguinte, aquele que não tem o que deseja é miserável. O problema da beatitude consiste, portanto, em saber o que o homem deve desejar a fim de ser feliz e como pode adquiri-lo. Que a felicidade é um fim desejável não constitui, portanto, problema. O mais difícil é saber o que desejar e como fazer para alcançá-lo. Não se trata, porém, da felicidade a qualquer custo ou por qualquer meio. É importante que ela esteja atrelada à verdade, que é sinônimo de uma vida reta, justa. Ainda que Agostinho deseja a verdade em vista da felicidade, ele jamais concebeu a felicidade como possível, independentemente da verdade. A posse do verdadeiro absoluto é a condição necessária da beatitude, diz Gilson.
A vida reta e a obediência, o temor a Deus, se equivalem e correspondem. Todo homem que faz o que Deus quer, vive bem, e todo homem que vive bem, faz o que Deus quer. A fé e a razão, em Santo Agostinho, encontram-se intimamente relacionadas. Diferentemente de Tertuliano, para quem a fé e a filosofia eram inimigas, e que podia afirmar, creio ainda que seja absurdo, a filosofia e a teologia se complementam em Agostinho. Crer para compreender, compreender para crer. Credere ut intelligere, intelligere ut credere. Como ele dirá, não compreendo tudo em que creio, mas creio em tudo o que compreendo. Logo, a compreensão auxilia a fé. Mas a compreensão, no entanto, ocupa um papel de preparação. Nas palavras de Gilson, a especulação racional, que nada mais é no agostinismo, senão a condução perfeita da vida, desempenhará o papel necessário, mas unicamente preparatório, de um guia da alma em direção à contemplação mística, mero esboço, por sua vez, da beatitude eterna. Uma vez que essa doutrina se orienta inteiramente para a união da alma a Deus, ele não poderia ter outro centro a não ser Deus. E Gilson acrescenta: desde o início, o Deus agostiniano aparece com seu caráter distintivo de Deus que se dá a conhecer de modo assaz evidente para que o universo não possa ignorá-lo, mas que só se deixa conhecer na medida do necessário para que o homem deseje possuí-lo ainda mais e se esforce para procurá-lo. Fim de citação. Outro ponto a destacar são a sua precedência sobre Descartes na obtenção da primeira certeza. Eu sou e sei que sou. Mesmo que duvide de tal afirmação, ao fazê-lo, já demonstro minha existência. Esta é, portanto, a primeira certeza. A partir daí, pela razão, posso chegar até o conhecimento do supremo bem, ou Deus. Até o próprio cogito, penso, da famosa frase de Descartes, penso logo existo, é objeto da reflexão de Agostinho. Diz Agostinho, no livro 10, capítulo 11, a inteligência reivindicou como próprio este verbo cogito, de tal maneira que só ao ato de coligere, isto é, ao ato de juntar, cogere, no espírito, e não qualquer parte, é que propriamente se chama pensar, cogitare ou cogitare. Cabe destacar ainda que Santo Agostinho não lia a Bíblia de maneira literal, seguindo nisso a seu mestre Santo Ambrósio. Como diz Gilson, em outra obra, Filosofia da Idade Média, será ouvindo o bispo de Milão, Ambrósio, comentar alegoricamente a Bíblia que Agostinho descobrirá que a letra mata e o espírito vivifica. Para terminar, é preciso assinalar o platonismo de Agostinho, que ele foi obrigado a adaptar para adequá-lo ao cristianismo. É importante notar que Agostinho não compartilha com Platão a visão negativa em relação à matéria. Mais profundamente que tenha sofrido a influência do platonismo, Agostinho não admitiu um só instante que a matéria fosse ruim, nem que a alma estivesse unida ao corpo em castigo ao pecado, de Gilson. Nas palavras de Santo Tomás, citado por Gilson, a filosofia de Agostinho se apresenta como um esforço para seguir os platônicos tão longe quanto a fé católica permitisse. Permito-me citar este longo trecho da obra de Gilson para concluir a análise para os fins de nosso curso da obra de Santo Agostinho. A dose de platonismo que o cristianismo podia tolerar permitiu-lhe dotar-se de uma técnica propriamente filosófica, mas as resistências opostas pelo platonismo ao cristianismo condenaram Agostinho à originalidade. Uma vez que seu gênio lhe permitia vencer essas resistências, ele teve êxito na obra teológica em que Orígenes fracassara. Mas, dado que essas resistências se localizavam em certos pontos invencíveis, certas indeterminações inerentes à sua filosofia subsistiram depois dele, como um chamado a alguma nova reforma do pensamento católico e a um novo esforço para superá-los. Nem essa reforma, nem esse esforço podiam ter êxito sem Aristóteles.
Platão se aproxima da ideia de criação tanto quanto se pode fazê-lo sem atingi-la. Mas o universo platônico, com o homem que contém, não são mais que imagens apenas reais da única coisa que merece o título de ser. Aristóteles havia se afastado dessa mesma ideia de criação. No entanto, o mundo eterno que ele descrevera gozava de uma realidade substancial, e, se assim podemos dizer, de uma densidade ontológica dignas da obra de um Criador. Para fazer do mundo de Aristóteles uma criatura e do Deus Platão um verdadeiro Criador, era preciso superar a ambos por alguma interpretação ousada do ego sum, do eu sou, do Êxodo. O grande mérito de Santo Agostinho é ter levado essa interpretação até a imutabilidade do ser, pois essa interpretação é bastante verdadeira, e dela deduzir com gênio todas as consequências que comporta. Para ir mais longe ainda, outro esforço de gênio era necessário, seria a obra de Santo Tomás de Aquino. Permito-me citar a passagem do Êxodo, que é 3,14. Deus disse então a Moisés: responderás o seguinte: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim falarás aos israelitas: eu sou, envia-me a vós. Então, com isso a gente encerra esse período da patrística. Pode-se dizer que Agostinho é a culminação da patrística e também o seu término, né? Ainda haverá outros autores, como Boécio, enfim, na Alta Idade Média, mas como um movimento, a patrística se encerra com Agostinho. Posteriormente, então nós veremos nos próximos vídeos uma análise histórica da Baixa Idade Média e o principal movimento que surge ali, nesse período, que é a escolástica. Tá bem? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.